ouvir, que eu tenho certeza que, meu Deus, estou sendo esmagado por essa palavra que vai ser pregada à noite. E hoje de manhã também, uma palavra para o teu coração. Lucas capítulo 1, verso de número 8. Quem achou, diga amém. Quem não achou, fala socorro. Todos acharam. Diz assim a palavra do Senhor: certa vez, estando de serviço o seu grupo, Zacarias servia como sacerdote diante de Deus. Ele foi escolhido por sorteio, de acordo com o costume do sacerdócio, para entrar no templo do Senhor e oferecer incenso. Quando chegou a hora de oferecer incenso, o povo todo estava orando do lado de fora. Então um anjo do Senhor apareceu a Zacarias, à direita do altar do incenso. Quando Zacarias viu o anjo, ficou assustado e dominado pelo medo. O anjo, porém, lhe disse: não tenha medo, Zacarias, pois a sua oração foi ouvida. Isabel, a sua mulher, dará a você um filho, e você lhe dará o nome de João. Ele será motivo de prazer e alegria para você, e muitos se alegrarão por causa do nascimento dele, pois será grande aos olhos do Senhor. Ele nunca tomará vinho nem bebida fermentada, e será cheio do Espírito Santo desde antes do nascimento. Fará retornar muitos dos povos de Israel ao Senhor, o Deus deles. Ele irá diante do Senhor no espírito e no poder de Elias, para fazer voltar os corações dos pais aos filhos e os desobedientes à sabedoria dos justos, e assim deixar um povo preparado para o Senhor. Zacarias perguntou ao anjo: como posso ter certeza disso? Pois sou velho e minha mulher é de idade avançada. O anjo respondeu: sou Gabriel e estou sempre na presença de Deus. Fui enviado para transmitir a você estas boas novas. Agora você ficará mudo, não poderá falar até o dia em que isso acontecer, porque não acreditou nas minhas palavras, as quais se cumprirão no devido tempo. Feche seus olhos. Senhor, em nome de Jesus, nós te pedimos, fale ao nosso coração, ministra, Jesus, aquilo que o Senhor tem para as nossas vidas nessa manhã, que o teu Espírito Santo, Deus, nos direcione para a honra e glória do teu nome. Amém, amém. Pode se assentar. Esse texto é um texto muito conhecido, fala sobre o nascimento de João Batista. João Batista, segundo Jesus Cristo, foi de nascido entre as mulheres, o maior homem que já pisou nessa terra. Para quem não sabe, João Batista foi esse a qual batizou Jesus, né? Em Lucas capítulo 3, Marcos capítulo 3, você vai ver ali o batismo do nosso Senhor Jesus. João Batista, ele é um homem de grande influência, um homem que foi morto por pregar o evangelho, sua cabeça foi pedida numa bandeja. Então existem N mensagens sobre João Batista, existem N mensagens a qual você consegue tirar um aprendizado com João Batista. Mas nessa manhã eu queria voltar um pouco antes de João Batista, e eu queria falar para você sobre um Deus que cumpre promessas, um Deus que cumpre aquilo que fala, na vida de pessoas que são pessoas comuns. Eu não sei se você consegue perceber no texto, mas Zacarias, ele estava ali para cumprir o seu trabalho, o seu serviço, num dia comum, num dia normal. Ele simplesmente veio para prestar o culto, a adoração ao Senhor, e ele foi sorteado entre os sacerdotes da época, para poder executar o seu serviço. Era algo que acontecia comumente naqueles dias. Era algo rotineiro, é como você vir aqui no culto de domingo, é como você vir aqui no culto de quarta-feira, é algo que acontecia normalmente. Não foi um evento, não era a inauguração do templo naquele dia, não era a festa de 28 anos da sinagoga de Israel que estava sendo inaugurada, não era um dia extraordinário, não existia uma festa ali naquele lugar, não existia uma celebração, nenhum cantor famoso, nenhum pregador famoso estava passando ali naquele dia, não existia uma celebridade naquele lugar, era um dia comum. Repita comigo: dia comum. Mais uma vez, dia comum. O texto vai dizer: certa vez, quando Zacarias foi ao templo, certa vez, é um momento a qual nós não paramos para perceber, mas as grandes coisas, o extraordinário de Deus, ele está nos dias comuns, irmão. O extraordinário de Deus acontece em dias comuns. Quando eu comecei a entender isso da parte de Deus, e quando eu comecei a entender a manifestação de Deus, e que Deus ele se manifesta em dias comuns,
Eu comecei a entender que não é somente no culto de domingo à noite, ou não é somente num culto de celebração, ou numa campanha de 7 chaves para não sei, 7 vitórias. O Espírito Santo se manifesta na segunda-feira, na terça-feira, na quarta-feira, na quinta-feira, na sexta, no sábado, no domingo, de manhã, à noite, em todo tempo, em todo momento. Ele só está à procura de alguém que vá até Ele num dia comum e deseje encontrá-lo. Mas nós começamos a rotular as coisas. Mas é num dia comum que você pode ter a maior experiência da tua vida com Deus. Certa vez, quando estava indo ao templo, ele não saiu de casa dizendo: hoje eu vou para o templo e eu creio que o fogo vai descer, o milagre vai acontecer. Ele foi. É isso que coloca no meu coração, e aqui eu não estou tentando persuadir a sua mente, dizendo que você deva fazer aquilo que eu estou fazendo, mas eu costumo estar em todos os cultos, eu gosto de estar em todos os cultos, porque são nos dias comuns que de repente você vê um milagre, uma manifestação, Deus te toca de uma forma diferente, a qual você nunca viveu antes, irmão. Eu me lembro que quando eu frequentava a minha antiga igreja, tinha um encontro dos homens ali, um encontro dos meninos, toda segunda-feira. E nós íamos nas casas dos jovens, né? Eu era pastor de jovens, então nós íamos na casa dos jovens e se reunia toda segunda-feira ali com os meninos. E ali naqueles encontros de segunda-feira, irmão, a gente olhava no rosto das pessoas, enquanto a gente pregava o evangelho, enquanto a gente estava ali pregando e anunciando o evangelho, de repente a manifestação da presença de Deus acontecia. Você olhava para o lado, tinha um chorando, tinha outro se derramando, numa segunda-feira à noite. E eu me lembro que eu dizia ainda, né? Não sei se o Lucão ou o Cezinha vai lembrar, eu falava assim: ó, são 52 finais de semana que existem, e todos estão ansiosos pelos 52 finais de semana, mas Deus se revela para nós numa segunda-feira. Aleluias. O que pode vir de bom de uma segunda-feira? O que pode vir de bom de uma terça-feira, tarde da bênção? Já pensou? Quem aqui já foi num culto tarde da bênção? Ah, irmão, estou querendo fazer aqui, hein? Eita glória, eita aleluias. Estou querendo não, vamos fazer. Aí vai chamar todos os velhinhos da região aqui, ó. Aí vai descer um com bolo de milho, outro com bolo de banana, bolo de cenoura, pão, vai montar a mesa. Ah, irmão, eu gosto de igreja assim, vocês acreditam? Eu uso essas peitas aqui, eu tenho esse jeito de menino, mas eu amo a igreja, sabe, das antigas assim, com a senhorinha sentada no banco. Meu filho, Jesus te ama, eu gosto disso aí. Quem gosta também? Então estamos todo mundo errado, vamos pintar essas paredes brancas, vamos tirar essas luzes. Está fazendo alguma coisa errada aqui. E é muito interessante que foi numa tarde da bênção as primeiras vezes que eu preguei. Eu vivi as maiores revelações da minha vida num dia comum. São nos dias comuns, foi num dia comum que eu presenciei o primeiro milagre de cura na minha vida. Do Cezinha que está sentado, faz um sinal com a sua mãe, Cezinha, aquele menino ali, ó, bonito, casado, com aquela moça bonita. Nós estávamos na igreja, nós éramos do mesmo ministério de evangelismo. E sábado a gente chegava mais cedo para orar antes do culto. E nós chegamos ali para orar no culto. Cezinha, para quem não sabe, ele lutava na época, não sei se luta ainda hoje. Não mais, né? Não, deu para perceber assim, eu não queria falar. O Cezinha era lutador. E aí ele chegou um dia na igreja com o braço enfaixado, porque ele se machucou e ele tinha um campeonato. E era um sábado por volta das 5, 6 horas da tarde. Um dia comum. E nós começamos a orar pelo culto, e começamos a interceder, começamos a orar, e começamos a profetizar. E aí de repente o Espírito Santo fala assim: comece a orar pelo Cezinha, ele vai ser curado. Aí eu fiquei com medo. Aí veio o Eric, um menino muito doido que andava com a gente, me abraçou e falou: Pablinho, eu sinto a presença de Deus, vamos orar pelo Cezinha. Falei: amém, vamos orar pelo Cezinha. E aí nós fizemos uns negócios muito loucos lá. Nós falamos assim: nós vamos dar a volta no Cezinha 7 vezes, as muralhas vão cair. Irmão, sou penteca. E aí nós começamos, gente, vocês têm que ver a doideira. Tudo jovem, adolescente, tudo apaixonado, tudo aquela doideira, sabe? Dia comum. E nós começamos a dar uma volta no Cezinha. E cada volta que a gente dava um grito. Meu Deus do céu, que tempo.
O pastor Gustavo falou isso uma vez numa vigília, né? Você também, né? Eu também. E aí nós começamos a orar. E o Cezinha vai ser curado, 1. E o Cezinha vai ser curado, 2. E eu olhava pro Cezinha, nada de ser curado. Eu falei, nossa, Senhor. Tava que nem na mãe, sabe? Mergulha uma vez, sobe, não tem nada. 2 vezes nada, na 7. Eu falei, Senhor, no 7 esse menino tem que ser curado. Senão nós vamos começar a contar de novo. Nós vai até 200 aqui. Irmão, na hora que nós demos a volta nele, falamos, 7, seja curado em nome de Jesus. Puf, estourou a tipóia dele. O braço dele esticou, ele caiu de joelho. Na hora que ele caiu de joelho, irmão do céu, caiu todo mundo, nós começou tudo a chorar. Você não está entendendo o que eu estou pregando, não. Ele foi curado, amém? Glória a Deus. Aleluias. Pastor, então significa que agora todo mundo está enfermo, nós temos que ficar dando volta nos outros? Não faça isso. Isso não é uma doutrina, isso foi uma experiência. O problema é de muitas pessoas querer pegar uma experiência e transformar em uma doutrina. Aí daqui a pouco está todo mundo rodando aqui, que nem barata tonta aqui em volta dos bancos. Vou ficar rodando na minha casa. Não fique, você vai ficar tonto. E aí nós fizemos isso. Foi num dia comum. É no dia comum que você recebe uma ligação do nada e alguém fala assim, eu estou passando aí para poder fazer algo. E de repente você vê a bênção de Deus. É num dia comum, irmão. Qual é o segredo do dia comum? O segredo do dia comum é o que Zacarias estava fazendo no dia comum. E o que Zacarias estava fazendo no dia comum, repita comigo, servindo ao Senhor. Mais uma vez, servindo ao Senhor. A Bíblia vai dizer, certa vez, estando de serviço, verso de número 8, o seu grupo, Zacarias, servia. Zacarias estava servindo, irmão. É num dia comum de serviço seu, que de repente alguém para você no corredor e fala assim, Deus está mandando te dizer isso, você cai, começa a chorar, se derrama, e você fala assim, meu Deus, o que aconteceu aqui? Passou um trator em cima de mim, Deus me visitou, o anjo falou comigo, eu senti a presença de Deus. Mas a pergunta que eu faço para você é a seguinte, como é que você vai viver coisas extraordinárias de Deus, sendo que muitos de vocês disseram para Deus um dia, eu nunca mais trabalho para o Senhor? Como é que nós vamos viver o extraordinário de Deus, sendo que muitas pessoas não querem mais servir ao Senhor? Muitos abandonaram o ministério, muitos abandonaram o chamado, muitos já não querem mais servir. Zacarias estava num dia comum, servindo ao Senhor. Ele estava de serviço. E quando você vai para as Escrituras, você vai perceber que o Senhor Jesus e o próprio Deus nunca chamou ninguém que não estava trabalhando. A Bíblia diz que Samuel chega na casa de Davi. Eram 7 irmãos. Entra o primeiro irmão, todo pomposo, todo bonito, todo elegante, tipo o pastor Leandro assim, tudo peitão assim, Não é esse. Aí entra outro, todo bonitão, todo elegante, tipo o Lucão. Não é esse. O Ivan já olhando para mim, nossa, não fala de mim. Não, Ivan, não tem como forçar a mensagem. Tô brincando, Ivan, você é lindo. Aos olhos da sua mãe e da Fernanda, você é maravilhoso. E entra um, entra outro, entra outro, entra outro, entra outro, e nada. Deus falou, não é esse. Não é esse. Não é esse. Não é esse. Samuel então olha e fala assim, Deus me mandou vir nessa casa. Disse que o rei estaria aqui. Aí ele faz uma pergunta, Jessé, existe mais algum outro filho que você tem? Ele disse, existe sim. Ele está trabalhando, cuidando das ovelhas lá fora. Deus enxerga você enquanto você trabalha. Deus enxerga você enquanto você está servindo ao Senhor, irmão. Então tira do teu coração essa utopia ou essa teoria que você criou de que eu não vou mais servir ao Senhor, eu não vou mais entregar a minha vida na presença do Senhor, eu já não vou mais me dedicar à igreja. Irmão, você não está fazendo nada para a igreja, você está fazendo para Deus. É por isso que você está ferido e machucado, porque você associou que aquilo que você faz para Deus, você está fazendo para a igreja. Você está fazendo para o Senhor, não para os homens. Você está entregando o seu trabalho ao Senhor, não aos homens. Não significa que os homens não sejam beneficiados por isso. É óbvio que está sendo beneficiado. Mas Deus não deve nada para ninguém. A Bíblia vai dizer que um dia o anjo apareceu para Gideão. Gideão estava fazendo o que, irmão? Quem pode me dizer?
Quem é bom de Bíblia aí? Gideão estava fazendo o que quando Deus apareceu para ele? Ele estava malhando trigo no lagar. Ele estava trabalhando. Deus, ele não está à procura de pessoas que estão lá na internet. Ai, olha para mim. Ai, me veja. Aquele que você está sentado em casa assistindo sério o dia inteiro. Aí você vem para a igreja, senta no banco. Hoje Deus vai falar comigo. Está falando mesmo, batendo. Deus está à procura de trabalhadores, irmão. Os olhos do Senhor estão sobre toda a terra. A Bíblia vai dizer que quando Jesus ele sai em busca dos seus discípulos, ele encontrou Pedro, Tiago, João, André, aonde eles estavam o quê? Trabalhando. Eles estavam servindo. Eles estavam pescando. Jesus olha para ele e diz assim: a partir de hoje já não serão mais pescador de peixes. A partir de hoje vocês serão pescador de... fala bem alto assim com essa boca, abre essa boca e fala assim: homens. Aleluias. Vocês estão acordados? Eu vou parar de pregar. Já tô, olha, o desânimo de vocês me desanimou. Eu estava aqui, ó, na pegada. Eu ia soltar aqui um Kamehameha do céu. Aí você, amém. Oh, glórias. Já comecei a sentir a presença de Deus nesse lugar. Olha Deus falando. Êxodo capítulo 3, verso número 1. Coloca para mim aí. O que está escrito ali? Todo mundo junto. Moisés. Verso de número 2. Ali o anjo do Senhor lhe apareceu. O que Moisés estava fazendo? Meu Deus do céu. Você vai continuar sentado aí até quando, irmão? Ai, pastor, eu não quero ficar no estacionamento, porque senão eu não vou conseguir assistir o culto. Se você estiver no estacionamento, eu creio que enquanto você trabalha, o anjo do Senhor vai aparecer lá e vai começar a derramar sobre a tua vida, irmão. Deus está à procura de trabalhadores. Deus não está à procura de frequentadores de culto. O anjo não vai aparecer para aquele que é frequentador de culto, aquele que é consumidor de culto. Existem muitos consumidores no nosso meio hoje. O que é um consumidor? Eu vou à igreja, eu vou analisar se aquela igreja merece o meu dízimo ou merece a minha presença. Se tudo for como eu quero, darei os 10% do garçom. Se não for como eu quero, procurarei um outro ambiente. Você é um consumidor do evangelho. Deixa eu te falar uma coisa: igreja é o lugar aonde mais vai te amassar e te apertar. O altar não é feito de tijolos, o altar é feito de pedras. Tijolo é tudo igualzinho, onde vai ser colocando um do lado do outro, tudo bonitinho. Pedra, irmão, pedra é uma raspando na outra. Quem está entendendo o que eu estou falando? Pedra é onde você coloca uma, aí você vem com a outra e ela machuca a outra, e ela vem outra e machuca. Aí tem aquelas pedras mais pontudas, tem aquelas pedras mais estranhas. Essa é a igreja do Senhor. Então não dá para você entrar aqui e dizer: não quero servir ao Senhor, só quero assistir um culto, só quero ficar vendo o quanto a mensagem é favorável ao meu ego. Irmão, deixa eu te falar uma coisa: o anjo do Senhor aparece para aqueles que estão trabalhando. Nós vamos começar um período de oração aqui na igreja. Todos os cultos do mês de junho para frente, nós vamos ter salas de oração aqui na igreja, amém? Como que vai funcionar? Quando você começar o culto, nós vamos ter uma equipe de intercessão aqui atrás do altar, irmão. E eu tenho certeza que eles vão fazer muito mais barulho que a igreja. Ai, pastor, mas aí eu não vou conseguir assistir o culto. Mas quem disse que igreja é lugar de assistir culto? Igreja é lugar de você viver o inacreditável com Deus. Pastor, eu quero participar desse momento de oração. Procura a pastora Kátia. Nós vamos colocar todo mundo aqui no camarim. O louvor vai estar tocando, gente. Vai estar caindo fogo aqui atrás, ó. É um labareda. É labareda de fogo, é labareda. Vai ser um negócio doido. E aí a oração começa a queimar e já começa a sair fogo do altar, e já começa a tocar sobre todo mundo nesse lugar. Deus está à procura de trabalhadores, não de telespectadores.
Davi estava trabalhando, os primeiros discípulos foram chamados, e quando eles estavam lançando a rede, você precisa se levantar, irmão, porque enquanto você está trabalhando, existem orações suas que foram feitas lá atrás, orações a qual você não se lembra mais, orações a qual você acha que já não vai mais acontecer, que começa a acontecer nos dias de hoje. É quando você está trabalhando que a resposta começa a vir. Olha o que diz o texto, continuando, verso de número 13, Lucas 1, verso de número 13. Coloca para mim na tela, por favor. Beba água. Olha o que diz o texto. O anjo, porém, lhe disse: não tenha medo, Zacarias, pois a sua oração foi. Isabel, a sua mulher, dará a você um filho, e você lhe dará o nome de João. Então presta atenção, trava aqui. Zacarias estava trabalhando, o anjo aparece para ele. Quando o anjo aparece para ele, ele fala assim: ó, fique tranquilo, a sua oração foi ouvida. Que oração que foi ouvida? Ele dá a resposta da oração. Ó, a sua mulher dará a você um filho. Então você está de acordo comigo que se Deus fala assim para você: a sua oração foi ouvida, sua mulher vai te dar um filho, significa que ele estava orando para ter um? Concorda? Mas qual foi a resposta que Zacarias deu? Verso de número 18. A resposta foi: Zacarias perguntou ao anjo: como posso ter certeza disso? Pois sou velho e a minha mulher é de idade avançada. Então dá a entender no texto, sem viajar na maionese, que quando ele diz eu já sou de idade avançada, significa que quando ele era mais jovem, ele pediu um filho, mas o tempo foi passando, e ele olhou e falou assim: já não vai mais dar certo essa oração. Concorda comigo, sim ou não? Dá a entender. Não é uma certeza, mas dá a entender, certo, pastor Marco Melo? Dá pra gente ir entendendo. Então lá atrás ele pediu um filho para Deus. O tempo foi passando, os dias foram passando, ele envelheceu. Aí ele olhou para a condição dele e falou assim: cara, já não vou mais orar sobre isso. O tempo já passou, eu já estou velho, a minha esposa também, não vai dar certo. Mas o anjo foi enfático em dizer: as suas orações foram ouvidas. Ele poderia parar e falar assim: cara, então é isso, vai acontecer aquilo que eu estava orando essa semana, vai acontecer aquilo que eu estava pedindo para o Senhor há algum tempo. Ó, glória a Deus, a minha oração foi ouvida. Mas o anjo deu a resposta da oração: a sua mulher vai ficar grávida. Peraí, como que isso pode acontecer? Como que a minha mulher vai ficar grávida sendo que eu sou velho? Então dá a entender que ele orava por isso lá atrás, já não orava mais por isso nos dias de hoje. Por que ele não orava mais? Pela condição atual que ele se encontrava. Já não dá mais para Deus realizar isso. Por quê? Sou velho. Já não dá mais para Deus fazer esse milagre. Por quê? A minha situação não permite. Já não dá mais para eu poder avançar em tal situação que eu pedi lá atrás. Por quê? Olha o jeito que eu me encontro hoje. Uma das coisas que nós precisamos aprender, irmão, é que Deus, ele tem poder para responder as nossas orações, independente da circunstância a qual nós nos encontramos. Ah, pastor, mas isso era para acontecer lá atrás. Não aconteceu. Se não aconteceu, a Bíblia vai dizer no último versículo que nós lemos aqui: e tudo isso acontecerá no tempo oportuno, no tempo certo, no tempo determinado. Se não aconteceu ainda aquilo que você orou lá atrás, pode ter certeza que um dia vai acontecer. Se ainda não está vivendo, é porque ainda não chegou no tempo oportuno, ainda não chegou no tempo determinado. Zacarias, quando ele recebe essa mensagem, ele para e fala assim: não é para mim. Mas essa mesma profecia foi liberada sobre Abraão e Sara. Em Romanos vai dizer: e Abraão, contra toda esperança, em esperança creu. Ele acreditou que ia acontecer. Então você precisa fazer o seguinte: você precisa orar, permanecer trabalhando, independente se as coisas que você pediu não aconteceram, e crer que Deus tem poder para realizar infinitamente mais. Você precisa crer, você precisa confiar, você precisa acreditar. Se Deus falou que vai fazer, Ele vai fazer, irmão. É muito interessante que a Bíblia vai falar sobre um homem chamado Elias, e eu fico encantado sobre Elias e Eliseu. A Bíblia diz que Elias, um dos maiores profetas que já pisou nessa terra, realizou grandes milagres. A Bíblia vai dizer que o seu servo, o seu auxiliar, chamado Eliseu, um dia andando com ele, sabendo que o Senhor iria levá-lo, Elias falou assim: Eliseu, vai para lá, cara, vai seguir sua vida. Ele falou: não, vou ficar contigo, eu quero ficar contigo. E ainda digo mais:
Eu quero porção dobrada de tudo que você carrega. Eu quero porção dobrada de tudo que tem sobre a sua vida, eu quero sobre a minha vida. Cara, é difícil isso que você está pedindo, Elias falou para ele. Mas se você estiver comigo quando eu for levado, vai acontecer. E a Bíblia diz, resumidamente, que Elias foi levado, e sobre Eliseu, ele tomou a capa, e ali ele teve porção dobrada. A Bíblia vai dizer especificamente que Elias, ele realizou um X de milagres. Quando você começa a estudar a vida de Elias e Eliseu, você vai perceber que Elias realizou um X, Eliseu realizou exatamente o dobro dos milagres a qual ele tinha pedido para Deus. Mas é interessante que o último milagre, para se concretizar no número exato, acontece em 2 Reis, capítulo 13, verso de número 21. Abra comigo 2 Reis, capítulo 13, verso de número 21. A Bíblia vai dizer que certa vez, um dia comum, certa vez, enquanto alguns israelitas sepultavam um homem, viram de repente uma dessas tropas. Então jogaram o corpo do homem no túmulo de Eliseu e fugiram. Assim que o cadáver encostou nos ossos de Eliseu, o homem voltou à vida e se levantou. Concluiu-se então o último milagre da vida, da morte, vamos colocar assim, de Eliseu, equiparando-se exatamente ao dobro, porção dobrada daquilo que ele tinha pedido. Pastor, o que você está querendo dizer com isso? Eu estou querendo dizer para você que a tua condição atual não importa. Você pode até mesmo estar morto, irmão. Todas as palavras que foram proferidas através da sua boca, Deus recebeu no céu, e eu creio que Ele tem poder para fazer em nome de Jesus. Pastor, qual é a prova disso? A prova disso é que muitos de vocês são orações da avó de vocês. Muitos de vocês são orações da bisavó de vocês. Se vocês estão na presença de Deus, é porque uma avó, um avô, alguém profetizou você. Já está morto, mas o milagre está acontecendo ainda hoje. O milagre está acontecendo ainda hoje. Vocês estão entendendo o poder da oração, irmão? Ele orou lá atrás, mas quando ele viu que ele estava velho, ele falou: não vai dar certo não. Quando ele viu que já não tinha mais vitalidade, não tinha mais vigor, ele disse: não vai acontecer. Não olhe para a circunstância, irmão. Você precisa continuar sonhando, você precisa continuar acreditando, precisa continuar confiando, porque vai chegar o tempo a qual você vai viver todas as coisas que Deus disse que você viveria. Vai chegar o tempo, cara. Você só precisa acreditar. Você só precisa ter paciência. A mensagem de hoje é para despertar o teu coração. Você orou lá atrás por coisas e você vai começar a receber todas elas. Você vai começar a experimentar disso. Não olhe para a sua circunstância atual. Não olhe para o momento agora. Quantos de vocês oraram pedindo para que Deus usasse vocês em algum estágio da vida de vocês? Ah, irmão, eu já orei demais para que Deus fizesse maravilhas na minha vida. Eu lembro que quando eu ia de manhã na igreja orar, eu ficava profetizando sobre algumas coisas da minha vida que eu não conseguia acreditar que ia dar certo. Eu olhava para a minha circunstância atual e falava assim: impossível disso acontecer. Hoje eu tenho uma família linda, Nossa, eu amo a minha vida. Eu amo a minha vida, irmão. Às vezes eu estou fazendo caminhada ali, porque correr eu já não aguento mais, mas eu vou voltar em nome de Jesus. E eu começo a olhar tudo, eu começo a contemplar a natureza, eu começo a contemplar o agir de Deus. Eu falo: Senhor, obrigado, Pai. Obrigado, porque eu estou vivendo hoje coisas que eu orei lá atrás, e quando eu orava eu estava com lágrima nos olhos, eu não conseguia acreditar que ia dar certo, mas hoje eu vejo, está acontecendo. Quando eu peguei o meu filho no colo pela primeira vez, a gente teve o Davi depois da perda de um bebê. Eu ouvi o coração do meu primeiro filho, mas eu não consegui ter momento com ele, ele morreu. Mas quando eu peguei o Davi com 18 dias de vida, o Davi no meu colo, eu comecei a olhar para ele, e eu comecei a adorar o Senhor, comecei a cantar o Senhor, e eu comecei a chorar em cima dele, lágrimas com catarro. E eu falava: obrigado, Jesus. Obrigado, porque os meus olhos estão vendo aquilo que o Senhor prometeu que faria. Você
estão entendendo o que eu estou pregando, gente? Não se limite à condição atual, não limite a tua vida no momento que você está vivendo agora. O tempo de cantar vai chegar na tua vida. Vai chegar o momento a qual você vai experimentar de tudo aquilo que Deus disse que faria. Mas eu sou velho, a minha esposa também. Como pode acontecer? Acontece porque você pediu, acontece porque você orou. Acontece porque, independente de não ter acontecido no teu momento e do teu jeito, você não parou de trabalhar, você não parou de servir. Foi num dia comum que Deus apareceu na vida de Zacarias. Por quê? Porque ele não parou. Se você pegar essa mensagem, juntar toda ela e começar a construir na tua cabeça, você vai ver o jeito que Deus trabalha. Deus trabalha com pessoas que, mesmo não sendo respondidas no tempo que gostariam, elas não pararam. Deus trabalha na vida de pessoas que não são mimadas. Não foi feito do meu jeito, vou sair da igreja, vou sair do ministério, estou parando. Irmão, Deus trabalha com pessoas que têm paciência, que confiam nele. Zacarias, o que você está fazendo aqui, cara? Você não tem filho. Não importa, eu vou continuar servindo ao Senhor. Zacarias, o que você está fazendo aqui? A tua mulher não te deu um filho, ela é uma vergonha. Não importa, eu vou continuar adorando o Senhor no templo. Mas certa vez, o anjo apareceu. A criança nasceu, irmão. E a Bíblia diz, e tem um título que vai dizer: o cântico de Zacarias. O tempo de cantar chegou. Lucas capítulo 1, verso de número 76 ao 79, diz assim: e você, meu filho, será chamado profeta do Altíssimo, pois irá adiante do Senhor para lhe preparar o caminho, para dar ao seu povo o conhecimento da salvação, mediante o perdão dos seus pecados, por causa das ternas misericórdias do nosso Deus, pelas quais do alto nos visitará o sol nascente, para brilhar sobre aqueles que vivem nas trevas e na sombra da morte, e guiar os nossos pés no caminho da paz. Eu não vou ler tudo para você o cântico, mas esse é um trecho do cântico. Ele com o filho no colo, ele diz: e você, meu filho? Ele começa a cantar, um homem já velho, um homem de idade avançada, um homem que já não tinha mais perspectiva, mas é um homem que não parou, é um homem que não se rendeu, é um homem que continuou servindo, mesmo não sendo valorizado aos olhos dele, mesmo aos olhos dele não tendo um filho, sendo reconhecido como alguém que não teria descendência. Ele não parou de servir. Eu quero ler um último versículo com vocês, coloque de pé. Coloca para mim na tela, Cânticos de Salomão, Cantares, ou Cântico dos Cânticos, capítulo 2, verso de número 11 ao verso de número 12. Essa é para você que estava aqui quarta-feira. Diz assim o texto: veja, o inverno passou. O inverno passou. Acabaram-se as chuvas e já se foram. Aparecem flores na terra, e chegou o tempo de cantar. Já se ouve na nossa terra o som dos pombos. O tempo de cantar chegou, irmão. Pastor, o que eu devo fazer? Comece já a cantar agora, ainda que a sua situação atual não descreva que você deva cantar. Ainda que você esteja passando pelos piores dias da sua vida, comece a adorar o Senhor. Comece a cantar na presença dEle. Comece a dizer: bendito é o teu nome, Senhor, eu te amo. Eu continuarei te adorando, mesmo que eu olhe para mim e eu tenha sido excluído, eu tenha sido rejeitado, eu tenha sido abandonado, palavras tenham sido lançadas contra mim, de que eu não sou ninguém, de que o meu ministério não vai acontecer. Ainda que a minha circunstância atual diga tudo isso, eu creio nas orações que eu fiz lá atrás. O tempo de cantar vai chegar na minha vida, em nome de Jesus. Nós vamos cantar uma canção. Se o Senhor falou com você, irmão, se você entende que precisa voltar a servir, se você entende que precisa se lançar na presença de Deus, se você entende que mesmo na dificuldade chegou a hora de cantar, o altar do Senhor está aberto. Pede licença para quem está do seu lado, sai do seu lugar, vem para cá em nome de Jesus, eu quero orar com você. Eu digo a minha alma, cante ao seu amado.
O tempo de cantar chegou, o tempo de cantar chegou. Eu digo, ó minha alma, cante ao seu amado. O tempo de cantar chegou. Dá uma voz de comando para a tua alma agora. Eu digo, ó minha alma, cante ao seu amado. O tempo de cantar chegou. E eu